Sonhos. Para a doutrina espírita, os sonhos não são ponto escuro. Podem ser o reflexo do passado e a antevisão do futuro. Queres ter bons sonhos? Tens horror a pesadelos? Constrói pensamentos bons, que eles te levarão a sonhos igualmente bons. Os sonhos são muitas vezes a ponte entre o nosso passado e o nosso futuro. Os sonhos são os nossos pensamentos quando dormimos. Não conseguimos nos lembrar de todos os sonhos, assim como não conseguimos nos lembrar de tudo o que pensamos durante o dia. Boa noite. Amém. Sejam bem-vindos e bem-vindas e que possam estar felizes. E se não conseguirem estar felizes, que consigamos aqui arranjar a ver se conseguimos arranjar aqui uma receitazinha, não é? Que nos alegra um bocadinho a alma e a vida. Que é um bocado também por isso que viemos aqui. Alguns só porque entram aqui já ficam felizes, não é? Vêm amigos, familiares e alguns sentem-se bem, outros nem por isso, não é? Se não se sentem bem é melhor questionarem-se porque é que não se sentem bem, não é? Não? Conheço alguns, de vez em quando. Mas eles andem aí, não é? Eles andem aí. Ora bem, a propósito disso, hoje ninguém sabe do que é que vamos falar. Hã? Não, não é sempre comigo, não é sempre assim comigo. Não é sempre assim. Hã? Não anunciei. Não anunciei porque para já nem sequer sabia que ia fazer quase, não foi assim. Mas foi um bocado, porque estava distraído. Foi meio sugerido. E as sugestões de vez em quando depois fazem-nos assim lembrar de coisas, fazem-nos pensar. E ontem já tinha decidido o tema do qual ia falar e hoje de manhã, a propósito dos sonhos, tocou o despertador ali às 8 menos um quarto e dali das 8 menos um quarto até às 8 menos 10 a palestra apareceu lá na tola. Assim, vais falar sobre isto. E tive que me pôr logo, eu queria ficar ali até às 8, tive que me pôr logo a pé para pôr tudo num papel, porque senão aquilo ia desaparecer, não é? Ia novamente para o mundo das ideias. E lá fiz o esquema. E então, como veem, fiquei logo aborrecido, não é? Porque, quer dizer, quem são os espíritos que àquela hora se põem a dar dicas para a gente? Podia esperar mais um quarto de horinha, sei lá, ou 10 minutos, não é? Deixava-me aproveitar. Não, olha, vais falar sobre isto. Sim, pronto, está bem. E então, meio sugerido por um encarnado e meio esgalhado penso eu, por algum espírito santo da orelha, não é? Com mais algumas ideias à misturas deste maluquinho que aqui está, saiu para aqui qualquer coisa que vamos lá ver no que é que vai dar. E então, a começar por aqui, o ser humano vive, em grande parte, ou muitas vezes, queixa-se. Não é? Queixa-se. A queixa faz parte quase do nosso cotidiano. Não é? E então, queixámos-nos de muitas coisas. Não é, César? Diz lá uma coisa de que te queixas. Quando o Porto ganha. Pronto, já sei. Também. Não, eu ia logo. Ou principalmente. Não posso. Principalmente quando o Porto ganha. De maneira ilícita. Pronto. Mais, de que é que nos podemos queixar? De que é que nos queixamos? Ou de que é que o homem se queixa? Pois é, os espíritos que não me deixam dormir, não é? Mais. Tempo. Do tempo. Esta é logo a primeira que está ali nas minhas notas. Do tempo. Essa é um clássico. As não é? doenças, por exemplo. Da saúde, da falta de saúde. Sim. Não é? Há pessoas que estão sempre doentes. Claro, porque será. Então, um clássico é nós queixarmos do tempo. Outro é, no caso, da falta de saúde. Se bem que alguém doente, não é? Alguém que está doente, ou alguém que é doente, ou que está... Não, se calhar está espiritualmente doente, vai estar sempre doente, fisicamente. Não é? Portanto, não tem... Pelo menos tem uma falta de visão espiritual que lhe permite ver que está muito... E ele é muito mais do que aquilo.
Mas pronto, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, que depois também nos queixamos disso. Queixámos-nos de mais o quê? Além do tempo e da falta de... Falta de guito, não é? Da falta de dinheiro? Eu não tenho sorte. Falta de dinheiro. Da falta de sorte. Queixámos-nos do trabalho. Do trabalho também pode ser igual. Pode ser como ao tempo, pode ser como ao dinheiro. Não é? Porque aqui alguém disse bem, não é? Da falta de dinheiro. Mas há alguns que se queixam que se calhar que têm dinheiro em excesso. É. É quando reconhecem, por exemplo, que não sabem quem são os seus amigos. Ou quando tem que pagar os impostos. Também. Não é? Quando um rico muito rico, uma das vicissitudes de ter muito dinheiro é, pelo menos diz quem tem muito dinheiro, ou alguns dos que têm muito dinheiro, é que não sabem reconhecer os verdadeiros amigos. Não é? E isso entende-se. Porque se tiver algumas pessoas que serão amigas de verdade, e há muitas ali à volta que são autênticos abutres. E interesseiros, gente oportunista, estamos todos fartos de saber. Não é? Da falta de sorte, do excesso de sorte, normalmente ninguém se queixa. Do trabalho, porque temos muito ou porque temos pouco. No meio, queixámonos do patrão e dos colegas de trabalho. Se somos patrões, queixámonos podemos nos queixar dos sócios ou podemos nos queixar dos funcionários. Não é? Mais. Falta onde? A saúde, a falta de saúde está ali. Estava a ver que ninguém dizia, não é? Não é? Tanto das pessoas, em geral. Então pode ser o marido ou a mulher, pode ser o pai ou o filho, pode ser o irmão, pode ser a tia, pode ser a sogra, pode ser o sogro, pode ser o vizinho, não é? Pronto, estamos de acordo. No meio de tudo isto, imaginemos já quanto tempo é que isto não ocupa nas nossas vidas, não é? Porque é muita coisa para a gente se queixar. Já para não falar do trânsito, não é? Que também é um desastre. Já falámos, não falta de sorte. É o tempo, falta do tempo, do excesso de tempo e da falta de tempo, não é? Aqui falámos o tempo, falámos de clima. Não é? Mas há depois a questão do tempo. Tempo que não tem nada a ver com o clima. Não é? Pronto, e então dá aqui um leque de, pelo menos, quem gosta de se queixar, não falta assunto. Não é? Não é verdade? Pronto. E então, nós queixámos-nos de tanta coisa e tantas vezes que isto é quase um modo de vida. Sim. Como é que se pode dizer alguém que se queixa muito? É um queixoso? Hã? Exatamente. Como é que disseste? Um queixoso? Será? Um queixoso? Um queixinhas. Não é? É um queixinhas profissional, exatamente. A propósito do queixinhas, fez-me lembrar a minha rapariga mais nova, a Gabriela, não é? Tenho uma irmã mais velha, normalmente os mais novos fazem queixa dos mais velhos. E então, lá vem, porque a Mana está a fazer aquilo, a Alexandra está a fazer aquilo outro, a Alexandra está a comer e está com o telemóvel, olha, tu és uma queixinhas. Não sou nada. És, claro que és. E depois vai à mãe, oh mãe, eu não sou nada queixinhas, pois não? És. E então vai-se queixar aos outros, não é? De nós lhe estarmos a chamar queixinhas, e então fica brava. E de facto é queixinhas. Tadinha. É o que é? Hã? Faltou uma? Só uma? Entre muitas, que é muito falada. Que é? Queixarmos a Deus. O que é que eu fiz, meu Deus, para merecer isto? É falta de sorte, não é? Isso é depois é quem, ou a quê, não é? Queixámos-nos também de uma coisa que não está aqui. Se nos queixamos das pessoas, também nos queixamos da falta, não é? Das pessoas. Porque não tenho amigos, porque não sei o quê. Por exemplo, não é? Então nós somos realmente queixinhas, ou queixosos, ou queixadores, ou qualquer coisa, profissionais, quase. Isto é quase mesmo um modo de vida. Ou mesmo, isto faz-me lembrar também outra história. Isto passou-se com o meu irmão Mica, que não está aqui hoje, senão ele podia contar, até lhe podia. Ele tem uma loja de assistência técnica a telemóveis. E as lojas, os comércios normalmente têm, e os serviços têm que ter um livro de reclamações. E então, que atrasado, ele atendeu uma pessoa, e a pessoa foi lá, levou-lhe um telefone para ele reparar, e ele não conseguiu reparar o telemóvel. Então devolveu o telefone, olha, isto não dá para reparar. Ok, o homem foi embora, no dia seguinte o homem voltou.
olha, faz favor, quero o livro de reclamações. E o meu irmão não discute nada, pega no livro, que ele é assim, quero isto para aí, não é? Escreva para aí à vontade. Nem sequer procurou saber de que é que o homem se ia queixar. Não, um livro de reclamações é para a gente se queixar, não é? E então ele lá, o homem disse, opá, ele a contar-me, eu deixei lá o livro, o homem lá começou para lá a escrever, não sei o quê, fiquei um bocado curioso, o que é que ele se vai queixar, fogo, eu recebi. Nem sequer lhe reparei o telemóvel, não é? Vai se queixar de quê? E de facto o homem queixou-se porque ele não lhe reparou o telemóvel. Porquê? Porque o homem era negro. E então achou que ele que não lhe reparou o telemóvel porque ele era negro. E na queixa escreveu isso tudo. E o Mico, ao ler aquilo, dizer assim, ó Mico, você queixe-se de que quiser, mas não se queixe disto. Não é? Porque isto não faz sentido nenhum. Se é uma coisa que eu não sou, é racista. E se eu não quisesse reparar o telemóvel, não lhe tinha recebido. Não é? E então, entrou lá, olha, ainda por cima sou espírita, lá contou, não é? Não sei o quê, papapá, e o homem, ei, desculpe lá, não sei o quê, depois tu, não é? Olha, pronto, eu vou tratar de anular. É que depois aquilo fica registrado no livro de reclamações, depois dá um trabalhão anular aquilo. Diz, ele deu-me um trabalho do caraças, tive que eu ir ao Governo Civil, ou lá onde é que foi, a um sítio qualquer, tive que dar conhecimento daquela queixa e ele depois teve que ir lá tratar de anular a queixa. Porquê? A mania da perseguição. Pronto, com certeza haverá quem, de facto, tenha motivos de queixa por causa disso, ou porque somos deficientes, ou porque somos mulheres, não é? No caso, que há muitas mulheres que também se queixam porque são tratadas de forma diferente em alguns sítios, com certeza outros homens também dirão isso em algum lado, não sei, não é? Então, faz parte da nossa forma de ser, queixarmos-nos. Ou pelo menos da nossa forma de estar. Vamos apagar aqui a lista. Porque ele não pediu o livro de reclamações do dia, porque com certeza... Não, foi embora, não é? E depois foi pensar naquilo. Porque ele com certeza falou com alguém, alguém lhe disse... Não, sabe-se lá, não é? Ou já passou por situações semelhantes. E então, Só não tinha pedido no dia. era o que devia ter feito, não é? Mas lá foi matutar naquilo. Então, precisamente aqui a última linha dizia que nós queixámos-nos muito, algumas pessoas queixam-se muito da falta de amigos, por exemplo. Não é? E de facto, quando nós entramos neste tipo de atividade, é natural que isto resulte precisamente na solidão ou na falta de amigos. Porque o que é que acontece muitas vezes nestes casos? É que há pessoas que de facto só fazem isto, só se queixam. E queixam-se tanto que os outros não estão para ouvir. Não têm paciência, não têm vontade, sei lá. E se calhar também se queixam muito, não é? Mas há sempre algum que se queixa mais do que os outros. E então há uma tendência natural para as pessoas evitarem, no fundo, quem não está de bem com a vida. Por vários motivos. Eu, se tendencialmente já for uma pessoa infeliz, se eu me juntar a outro infeliz, fico ainda pior, não é? Se eu for uma pessoa otimista, ou se eu for uma pessoa mais ou menos, posso também ser influenciado para uma postura negativa. Se eu for positivo, se eu for feliz, não me revejo naquele tipo de atitude. Então, naturalmente, as pessoas tendem a evitar quem se queixa demais. Verdade? Sim. Não é? E então isto depois até acontece que é um ciclo meio vicioso, não é? Porque quanto mais um se queixa, o outro mais foge. Quanto mais o outro foge, o outro mais queixa-se. Depois tu mudas de passeio, não é? Não é verdade? Quanto mais me queixo, ou tenho mais motivos para fugir, quanto mais o outro foge, mais eu motivos tenho para me queixar. Portanto, não há como sair deste circo. Isto é enredo, sim, não é? Isto é mesmo assim. Faz-me lembrar outra história de uma conhecida, por acaso é uma pessoa de quem eu não vou referir quem é, nem nada disso, de uma pessoa de quem eu gosto muito, até, mas que acha que a vida que é, sei lá, que é madrasta para ela, não é? Que tem uma má vida, que tudo lhe corre mal,
que está sempre doente, porque lhe dói isto, porque lhe dói aquilo, porque dói aquilo outro, depois é a família que isto, é aquilo, é mais não sei o quê, e depois porque o fulano convidou aquele para ir ali e a mim nunca me convidam para ir a lado nenhum, porque aqueles vão de férias e eu nem sequer posso ir de férias. E eu pergunto-me, por que será? Não é? Por que será? E eu digo-lhe, olha, por que será que te acontece isso? Já pensaste? Porquê? Naturalmente as pessoas fogem de ti. Se tu não tens uma palavra amiga, se tu não tens uma palavra de otimismo, se tu não tens uma palavra alegre, se tu estás sempre mal, se tu te dói isto, se dói aquilo, que os teus filhos são isto e aquilo outro, o teu marido é mais não sei o quê, opa, eu quando sair daqui tu provavelmente vais te queixar de mim de qualquer coisa. Há um ditado que diz isso, não é? Eu nas costas dos outros vejo as minhas. E acontece isto mais ou menos, de facto, com algumas pessoas. Quer dizer, quando se queixam de mim eu não estou lá para ouvir. Mas de certeza que se queixam, não é? E tem motivos, também é verdade. Onde é que eu estou? Ia no gajo que ia dar à sola, não é? Mas, na verdade, poderíamos combater isto de uma maneira, então. Quem é que não tem motivos de queixa? As circunstâncias são iguais para todos. Logo, Estaríamos todos, teríamos. podemos dizer assim. Diz, Goretti. Há quem não tenha motivos de queixa? Parece que estou com medo, não é? Todos temos. Temos ou não? Dado que somos imperfeitos, todos temos. Então qual é? Que motivos temos para nos queixar? De nós próprios. Mais nada. Bingo. Nós só temos um motivo para nos queixarmos. Não é? Nós só temos um motivo para nos queixarmos, que é queixar-nos de nós próprios. Pronto. Então se nós nos devíamos queixar de alguma coisa, era de mim. Não é vocês queixarem-se de mim, certo? É vocês, cada um se queixa de si e fica tudo muito bem assim. É? Então todos têm motivos de queixa, mas é só de si. Ele ficou zangado agora. O nosso livro de reclamações devia ser um livro em branco. Não é? E cada nosso livro de reclamações ou de queixas devia ser um livro sem nada. Com as folhas todas por estrear. Porque, de facto, ninguém tem motivos, senão de si próprio, para se queixar. E isto, onde é que eu aprendi isto? Aqui. Não é? Não haverá quem possa aprender isto noutros sítios. Acredito, não é? Eu não posso acreditar, recuso-me a aceitar que só se possa aprender isto aqui. Espero que isto não seja verdade. Não é? Muito mal estaria o mundo. Não é? Só aqui é que as pessoas podiam chegar a esta conclusão. Que estamos a fazer, não é? Então, basta ver, basta procurar, no fundo, perceber o que é que somos, não é? Então, o Espiritismo explica-nos, dá-nos algumas dicas que nos explica o porquê de todo este tipo de situações. Certo? Primeiro, a Betina disse que é: nós somos imperfeitos. Nenhum de nós, ainda, no plano evolutivo em que estamos, neste planeta, pode dizer: eu já atingi um patamar suficiente, evolutivo, que me permita... Sim, isso muito menos, não é? Ainda venho cá umas poucas vezes. Acho eu. Se não for para aqui, vai ser num sítio semelhante a este, se calhar com condições melhores ou piores, mas com um nível global de habitantes semelhante. Portanto, não é as condições tecnológicas que ditam o tipo de evolução que vai aqui dentro. Ou pelo menos o tipo de evolução moral, diz César. Eu fiquei preso no slide anterior, quando tu dizes que o nosso livro de reclamações devia estar vazio. Sim. O que não significa que nós não possamos, ou que nós não tenhamos, melhor dizendo, problemas. Pronto, exatamente. Os problemas não significa Que tínhamos motivos para nos queixarmos. Exato, podemos ter problemas e não nos queixarmos. É isso que queres dizer, não é? Exatamente. Ok.
Porque é precisamente esse tipo de questões que nós nos colocamos muitas vezes quando vimos, por exemplo, ou procuramos uma filosofia diferente, não tem que ser o espiritismo, mas pode ser o espiritismo, certo? E uma dessas questões que nós colocamos é precisamente essa, para já, porquê que nós vivemos? Não é? Porquê que eu existo? E depois é porquê que eu sofro? E o porquê que eu sofro vem de acordo com essa temática, ou com esse ponto de vista, é porque raio é que eu tenho problemas? Porquê é que eu tenho falta de saúde? Porquê é que eu não vejo bem? Hã? Porque é que isto me está a acontecer? Exatamente. Porque é isto tudo que vimos ali? Porque esta falta de sorte? Porque esta falta de dinheiro? Porque este dinheiro? Porque tanto dinheiro? Não é? Porque aqueles colegas de trabalho? Porque aquela família? Porque aquele marido? Para já foi o que eu escolhi à partida, não é? Se não casei na Arábia ou que ninguém me o impôs, eu também não o comprei. Se calhar um dia até achei que gostava dele, ele até era um tipo porreiro, mas ele também estava a fazer o marketing, não é? Todo o que pôde para me enganar, não é? É o caso para chamar quando a gente está no engate, é a banha da cobra, não é? Certo? Nós mostramos só as partes boas e algumas delas nem sequer são verdadeiras. Mostra o teu lado lunar. O teu lado, que é o escondido, não é? Que ninguém vê, o teu lado lunar do lado escuro. É, e esse depois é logo a seguir. Costuma ser no segundo dia, não é? Quando começa, os ovos são sempre porreiros. Depois, passado uma semana de ovos, a gente outra vez ovos, quer dizer, já chega de ovos, não é? Isto é um bocado machista, ou seja. Então, o que é isto? No fundo, porquê é que nós vivemos desta forma? Não é? Porquê é que nós nos queixamos? Muito. Quando nos queixamos, depositamos a culpa em fatores externos. Essa já para começar, deixa-me já escrever aqui essa palavra. Culpa. É uma palavra fixe. É uma forma de responsabilizarmos a nós mesmos. Exatamente. Se bem que depois há aqueles que vivem num estado de culpa para si também, não é? Que vivem no outro extremo. Isto tudo acontece-me porque eu não presto, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou uma daquelas coisas que a gente sabe. Não é? Não empurrem. Então, nós temos tendencialmente uma aptidão para procurar o culpado. Mas, de facto, antes disso, portanto, nós procuramos... isto tem a ver um bocado com o nível de insatisfação com o qual nós vivemos, depositando o fator da culpa, não é? Em algo externo a nós, quando de facto nós nos sentimos insatisfeitos com aquilo que temos e com aquilo que somos. Então é assim, nós nunca temos o suficiente, normalmente, e normalmente não gostamos do que somos. Ou não gostamos muito. Então este nível de insatisfação faz com que nós depositemos em tudo aquilo que nos rodeia, não é? Extrapolamos do nosso interior para o exterior. Porque, de facto, o que é que a gente vê à nossa volta? Vê o que somos. Nós vemos o que somos. Então, se eu sou alguém pessimista, se eu sou alguém triste, se eu sou alguém, sei lá, arranjemos aqui uma camada de objetivos que sejam menos bons, é aquilo que a gente vê na vida. Então, quando chove, a raio da chuva molha. Claro, é o objetivo. Não é? Quando o sol é demais, porque isto nunca mais acaba. Então tivemos um verão que foi um horror, não é? Em termos de calor, e agora já temos um outono que mal começou, já está aqui com frio de rachar, já me está a chatear 2 dias de frio. E eu já comecei a dormir de coberta, já estou a começar a ficar, não gosto nada disso. Se bem que o calor que estava aí, o bombom era 12 dias de noite, 12 dias de dia, 25 graus de dia sempre, nem mais nem menos. De noite pode baixar um bocadinho, a gente usa um lençol ou dorme de pijama, não há problema nenhum. Certo? Chover de noite e de dia, solinho do bom. Que não queime muito a pele. Mas de noite não pode haver sol de noite, não é? Por isso pode chover pós...
De noite não há sol, quer dizer, é por isso que chova de noite. Quem trabalha de noite quer que chova de dia. Ao fim de 2 meses assim, a gente já estava a pedir chuva de dia, ou lá se calhar uma semana. Não é? Fartava-se logo. Então este nível de insatisfação, essencialmente com aquilo que nós somos, nós vemos refletido no exterior. E então vai bater outra vez no mesmo sítio. Nós, de facto, só temos que nos queixar é de nós. Porque há pessoas que nunca se queixam de nada. E normalmente essas pessoas são as pessoas mais tranquilas que a gente conhece. Mas normalmente as pessoas queixam-se dessas pessoas por serem chatas. São chatos, não é? Nem se queixam de nada, nem dá. Metes nojo, não é? Se passa, não tens problemas. Não é, César? Não tens problemas? Se calhar tens. Se calhar, os problemas que tu tens que são mais graves do que os meus, tu vê-los de forma muito menos problemática. Se calhar para ti não são problemas. E para mim metade é um drama. Não é? Ainda agora estivemos a ver ali ainda estão a decorrer ou já acabaram os Paralímpicos? Ainda estão? Acaba este fim de semana, não é? Um tipo que ao pé coxinho saltou 1,86 m ou 89 m. Visto isso? Um tipo ao pé coxinho, no salto à vara, saltou 1,89 m. Ou seja, o tipo vem aqui a correr ao pé coxinho e salta por cima de mim. E não me toca. 1,89 m. Só com uma perna. O tipo era, ainda por cima um rabequinho assim, deste tamanho, um indiano. Seja como for, eu nem com as duas lá vou, não é? Só de trampolim. E arrisco-me a cair fora do colchão. Não é? O que para mim seria um problema, que eu não consigo sequer saltar com 2 pernas, para ele é algo com que vive bem. E até vai a uns Jogos Olímpicos, e até salta por cima da vara, e outros que fazem coisas mais incríveis. Não estou a falar de um exemplo, mas os exemplos nessas áreas são inúmeros. Inúmeros. Basta a gente ligar a televisão e ver um bocadinho daquilo. Não é? Porque ali, independentemente das dificuldades com que eles lá estão, só se vê gente a rir. Por acaso, já nem sou mais um exemplo. Uma jovem que ganhou uma medalha ontem, em 2008 teve um tumor cerebral que, pelos vistos, já era recuperável. Em 2013 teve um AVC e há 2 anos tiraram dos intestinos. E ontem ganhou uma medalha. Tem peças a mais, só pode. Não é? Para ganhar uma medalha, ainda mesmo assim, ainda ganha uma medalha. Já teve em 3 situações nos dias contados. Não é? E está ali. E está ali. Está ali. Ou seja, não há nada que a desmotive. Lembramos, por exemplo, do pai da Gorete e do Sr. Abreu. Muitos de vocês conheceram, pessoalmente. Não é? Um homem, a gente brincava muito com ele. Sr. Abreu, logo mais você não tem peças. Não é? Tirou uma camada delas, ainda não estava satisfeito, ainda foi atropelado por um carro e entrava por aquela porta e alguém viu alguma vez aquele homem a queixar-se porque foi atropelado ou porque foi cancro, não foi um cancro? 2, afinal foi 2. E a gente, claro que devia ter os seus momentos, é evidente, não é? Se calhar a Teresinha, a mulher não dizia, se calhar não é bem assim tão porreiro. Não sei, não é? Esta semana também uma tia minha agarrou-se a mim, tu és um rapazinho tão porreiro, assim, vai perguntar à minha mulher, vai ver o que é que ela te diz. Não é? Claro, normal. Então, não era assim o Sr. Abreu, sempre com um sorriso? Quem o conhece é disso que se lembra. Daquele sorriso, é mais uma paga, era aquela história de sempre, não é? É uma felicidade. E aquilo parecia honesto. Não é? Aliás, não se disfarça aquilo há anos a fio. Há anos a fio. Concordam com isto? Quando os dias de chuva são muitos, no inverno, que a gente começa a ficar saturada, não é? A gente, se não procurar perceber naquilo a própria mecânica que está ali envolvida, se a gente se chatear porque há muitas moscas, a gente chateia-se porque há moscas, não é? É verdade, aí tantas moscas. Se não houvesse moscas, não havia fruta. Tirem os insetos todos, essa bicharada toda, não sei o que anda aqui a fazer, só anda aqui a meter nojo. Não havia que comer. Para ninguém. É que para ninguém. São chatas as moscas, às vezes lá chatam, até picam e não sei o quê. Mas elas fazem falta. Não é? Então, se nós só vemos o lado perverso das coisas, ou o lado que menos nos agrada, temos poucos motivos para sorrir.
muito mais ligados a este nível de materialidade ao qual estamos sujeitos na Terra, não é? Não há nada que seja perfeito. Só que muitas das coisas que acontecem é o menos mau, porque as coisas boas que aquilo traz são, para muitas pessoas, um cancro muitas vezes foi a melhor coisa que lhes pôde acontecer na vida. Há muita gente que diz isso. Lembro-me daquele ator, o Michael Fox, o que fazia o Regresso ao Futuro, com Parkinson, não é? Tenho mais do que um livro escrito, mas tenho um dos seus livros, diz ele que só descobriu o que era a vida quando descobriu que tinha Parkinson. E o Parkinson não é uma doença para meninos, não é? Valorizou o que tinha, valorizou a família, diz ele que nunca tinha percebido o valor que a sua mulher e as suas filhas tinham antes daquilo. Só percebeu o valor delas, o verdadeiro valor das pessoas, depois de lhe ser diagnosticado aquilo. E o quanto vale uma perna e um braço e não sei o que a funcionar bem. O quanto é que vale. Para nós é um dado adquirido. Se eu vos perguntar agora assim, alguém se lembra que tem um joelho? Dói-te. Exatamente. Se alguém se lembrasse neste momento que tinha um joelho, quem os tem, acho que toda a gente está aqui com os joelhos todos, não está? Só pode ser porque lhe dói. Porque se ele estiver bom, nem se lembram que ele existe. Só que na hora em que o raio do joelho, isto hoje não está nada bom, não é? Passa-se aqui qualquer... Caraças. Como é que pode ser? Não é? Já dei por mim a pensar várias vezes nisso. Eu só me lembro que este raio deste joelho existe quando ele me dói. Quem diz o joelho, diz a mão, diz uma articulação, diz sei lá, seja lá o que for. Eu caí pelas escadas abaixo, dei cabo do calcanhar, agora que eu dou valor com o raio do calcanhar, faz-me calma. Falta, não é? E as escadas ficaram intactas? Ou? As escadas não sei. Não dês é cabo das escadas. Ai, que já. Senão o Zé é trabalho para o Zé. Estou a seguir o teu raciocínio, não queres comigo. Ninguém dá valor a um calcanhar, que raio. Ninguém dá valor a nada. Ninguém, não é verdade isto, não é? Nós grande parte do tempo que vivemos, quando estamos de facto bem, muitas vezes não valorizamos a condição favorável em que estamos. Pronto. Então temos mais tendência a ver aquilo que de facto nos falta. Porque A gente está bem, quando tudo nos corre bem, a gente tem se lembra que Deus existe. Por exemplo, às vezes, nós também temos de ter um bocadinho aqui de cuidado, não é? Não podemos dizer que isto é igual para toda a gente, nem para nós. Porque nós, de facto, de vez em quando até acordamos para a vida. Não é? Falhamos e às vezes estamos bem. Às vezes também estamos bem. Sim, temos alguns momentozinhos. Então, ao mesmo tempo, nós também vivemos muito centrados em nós próprios. O ego, não é? Como se tudo aquilo que gira à nossa volta tem que estar de acordo com aquilo que eu gosto, para estar correto, para estar bem. Quando nós, no verão, mais uma vez, aqueles para quem o calor é um problema, ei, que calor desgraçado e não sei o quê, e o outro, às vezes entram sem discussões por causa disso. Calor, está tão bom assim e não sei o quê, está bom o quê? Claro que não está nada bom. Não se discute às vezes isto, não é? Discussões que valem zero, estéreis, completamente estéreis. Achas que isto é bom? Eu não sei. Para mim é, mas para ti não é. Ou seja, nós nem sequer nos damos muitas vezes ao trabalho de sair daqui para ver como é que aquele consegue apreciar aquilo, por exemplo. Como é que ele consegue? É difícil. E então, do Porto, do Braga, disto, daquilo, quer dizer, é sempre assim. A medida do correto é a minha. Quando vemos, por exemplo, em relação ao futebol, que é um bom exemplo, quando vemos um jogo de futebol, está aquilo a decorrer, tem lá um treinador que decide como é que aquilo se vai fazer, quem são os jogadores que jogam, como é que vai jogar, como é que isto, como é aquilo. E depois temos 3 milhões de treinadores de bancada. E não há nenhum que concorda 100% com as opções que aquele tipo vai tomar. Nenhum. E então, basta ver que um jogo de futebol demora 90 minutos e aqueles programas da TVI, da SIC e não sei o que demoram 3 horas. Não é? Porque leva muito mais tempo a discutir
o porquê que o jogo foi assim e porquê que o tipo não fez aquele outro, não é? Do que o próprio tempo de jogo. Então, se nós temos os gajos que estão ali 3 horas a discutir o jogo, mas vale pôr o jogo a repetir. Temos de novo. Não é? Em vez de pôr os gajos, e o gajo 30 vezes, olha, foi com a perna, olha, não foi nada, foi com a perna, outra vez, olha, vamos para trás, pimba, sempre aquilo. Hã? E tem, claro que tem audiências. Se não tivesse audiências, não tinha 3 canais de televisão concorrentes a passar por programas no mesmo formato à mesma hora. O que é outra idiotice, não é? Está tudo a falar do mesmo à mesma hora. Só mudam os cavalos. Do resto, o programa é exatamente o mesmo. E tem audiência. O facto daquilo ter audiência diz muito da qualidade da audiência. Não é? Da qualidade, que critérios tem em relação à vida, o que é que expecta em relação à vida, o quanto gosta de desporto, por exemplo, o quanto aprecia o desporto ou aprecia as tricas do desporto. Como é que gera o tempo? Se calhar é o tipo que se queixa que lhe falta tempo. Não leio, pá, não leio, eu não leio, porquê que não leio? Pá, não tenho tempo. Mas vou ver como é que chama? O Fora de Jogo? É capaz de ser, há de haver um programa com esse nome, ou, sei lá, o Penalti, sei lá, deve haver. É sempre, os nomes são sempre mais ou menos assim, não é? Dia seguinte, há um que é o dia seguinte. Esse eu sei. Às vezes até a gente tem que passar por eles, não é? Ainda por cima não são nada facciosos nem tendenciosos também, não é? Nunca são 3. Também nunca são 3. Ainda bem, em Portugal são 3, não é? Se fosse em Inglaterra tinham que ser para aí 12, não é? Então, onde é que nós íamos? Íamos no tipo que está centrado em si próprio, não é? Então, é aqui. Se realmente nós estamos tão insatisfeitos com aquilo, com o mundo em que vivemos, com a família que temos, com o trabalho que temos, com isto e com aquilo, em vez de nos queixarmos, nós podíamos ver isso de forma diferente. Então isso podia servir, por exemplo, para este andar, era fixe. Podia nos servir de motivação, não é? Que é uma coisa que a gente não vê a acontecer muito. Vê-se pessoas a viver, por exemplo, a exercer determinado tipo de profissão, em determinada empresa, e a queixar-se uma vida inteira daquela empresa e daqueles colegas de trabalho, não sei o quê, mas não fazem nada, não fazem a ponta de um corno para procurar outra. Não é? Então, se não estás bem na empresa que estás, se não estás bem com as pessoas que estás, procura outra coisa. Procurar, penso que é assim, não, isto é assim, cá assim empregos. Precisamente. Não é? Então se não há assim emprego, porquê é que não valorizas o que tens? Olha que estão lá fora não sei quantos milhares de gajos à espera que tu saias daqui para ocupar o teu lugar, não é? Não faltam lá gajos. Também há quem se queixe disso. Tanto trabalho e o outro, não tenho trabalho. Depois quando tenho trabalho nunca mais vou de férias. De facto, não ando à procura de um trabalho, ando à procura de um ordenado. Podia haver gajos a pagar para um gajo fazer nenhum, não era? Isso aqui era. Se calhar há quem pague, muitos mais que o que pensam. Até pagam pelos dormirem, se for preciso. Então, a motivação, não é? Que a gente podíamos ver, que é o que acontece com essas pessoas, veem nas dificuldades motivações para superar obstáculos. Os problemas acabam por ser oportunidades. Por isso é que muitos não se queixam dos problemas que têm, porque veem naquilo oportunidades. Oportunidades de aprender coisas que não sabem. E vê-se muita gente que se ingra, por exemplo, no desporto, precisamente depois de ter acidentes. Gente que nunca se dedicou ao desporto. Nós temos em Braga uma equipa que é campeã nacional de basquetebol em cadeiras de rodas. E também é campeã nacional de handebol em cadeiras de rodas, que é uma coisa muito engraçada. Jogam nos 2 campeonatos e ganham os 2 campeonatos. E alguns dos rapazes que lá jogam, eu conheço vários, são rapazes que antes foram lá parar por acidente, grande parte deles acidentes de automóvel ou de moto, e depois procuram, vêm ali, porque de repente a vida passou a ser diferente, porque de repente lembram-se que até final de anos tinham joelhos e não os valorizavam, e então porque têm que fazer qualquer coisa da vida. Eles só têm 2 soluções, é cair numa depressão, que é muito mais grave do que ficar sem uma perna, não é? E na tristeza e na solidão, ou reagir.
e agir e fazer qualquer coisa, procurar uma oportunidade, uma solução, e então muitos dedicam-se ao desporto. E alguns são muito bem sucedidos. 2 deles, no ano passado, foram para a Espanha, para equipas de topo espanhola, dentro daquele tipo de desporto. A Espanha está, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, nos Paralímpicos, não é? Em cadeira de rodas. E são bons. Aliás, são muito melhores que se calhar do que nós todos juntos a jogar basquete com as 2 perninhas. Incestam e fazem não sei o quê, e um gajo com as 2 pernas lá e 30 vezes e não consegue meter uma. Não é? Com eles até tive várias vezes, eles são muito interessantes como pessoas. Eu gosto muito de falar com eles e mesmo os filhos da mãe são muito finos. São muito finos. Eles muitas vezes até se aproveitam daquelas situações para gozar connosco. E fazem bem. Não é? Fazem bem. Uma história de um deles que é o treinador que anda sempre com eles. E então, uma vez foram para ver um jogo de futebol não sei a qualquer lado e eles têm entrada livre. Eles não pagam. Então ele ia lá com a equipa toda, não sei o quê, e os tipos, na entrada, ele deixou entrar toda a gente e não o deixaram entrar a ele. Não é? Se eles vão todos, eu sou o treinador deles, mas você pode andar, você pode pagar bilhete. Então espera que eu já venho. Foi ao carro, vem de cadeira de rodas. E agora, já posso entrar? E ele, você anda? Não tenho a certeza que ora tire-me daqui a ver se eu ando. Você vai ver a ver se eu ando. Não é? E ele se pegasse em mim, eu deitava-me para o chão. Fazem-se estas maluqueiras. Então eles treinam basquetebol com muito rigor e com muito profissionalismo mesmo. E muitos deles têm vida, são profissionais, noutras coisas quaisquer, ganham, nem é dali que eles tiram o rendimento deles, em Portugal pelo menos, não é? E têm que ter as suas profissões para viver. Então eu vi-os muitas vezes, eles treinam em Ferreiros, no pavilhão de Ferreiros. Eu vi-os treinar várias vezes lá, e um domingo de manhã estava ali naquela padaria no Mil Folhas, em Ferreiros, e lá estavam eles todos. Estavam-se a preparar para ir jogar a qualquer lado. E de jogar, eles vamos, e de jogar basquete. Não, vamos jogar handball, vocês treinam basquete e vão jogar handball. Sim, nós jogamos handball, mas nem treinamos. É? E eles, sim, e somos campeões nacionais também. Estás a brincar? Somos campeões nacionais de handball também. Assim, mas que é jogar contra deficientes, só pode. E eles partiram-se a rir, porque eles têm assim este tipo de humor. A coisa pior que se pode fazer com eles é alguém demonstrar qualquer tipo de pena. Com este tipo de pessoas, cuidado. Com estes, alguns com prazo encenador. Não é igual para todos, não é? Tem a ver com a perspectiva que se coloca perante as dificuldades com que a vida nos presenteia. Outros, se a gente falar assim para eles, insultam-nos e se for preciso ainda nos dão com a cadeira. Outros riem-se, porque é precisamente a atitude que têm perante a vida e é a atitude que pedem que as pessoas tenham perante eles. Uma atitude não de piedade, que eles não precisam disso para nada. A piedade não os motiva, a alguns. Não é? Mas, de facto, são exemplos, muito mais para nós, a quem não nos falta, podemos andar, mesmo que de vez em quando a gente caia pelas escadas abaixo, não é? Que é uma coisa difícil de acontecer a quem anda de cadeira de rodas. Dificilmente cai pelas escadas. Não vai pelas escadas. Não é, César? Vai por onde? Eu estava a dizer, já caí. Então, isto de facto é um mundo um bocadinho de faz de conta, não é? É um mundo terrível. Nós vemos, por exemplo, o nosso tipo de atividades. Trago isto que amanhã vamos a um casamento. Amanhã a família vai a um casamento. E então, é muito interessante os casamentos. Eu gosto de ir. Pronto, cuidado que eu gosto de ir a casamentos. Certo? Eu não tenho nada contra. Gosto de ir. Mas, de facto, quando a gente vai para lá, isto é uma trabalheira do caraças. Esta semana fiz umas cenas do caraças, tipo parvalhão, olhar para o céu, para umas cenas que iam a voar, assim, umas luzinhas a pescar. Assim, o que é aquilo? Um enxame de quê? Até meti na net e não sei o quê, a ver se alguém me respondia. Afinal, são balões que piscam com LEDs. E onde? Que mundo é este? Não é? Até mandei uma mensagem para os gajos da UFO e não sei o quê, os gajos que estudam os gajos nem me responderam. Claro, este gajo é mesmo patético, não é? Então não sabe. O gajo não sabe que aquilo são balões com LEDs que piscam. Claro que não, se ninguém me disse. Mas que moda é essa? Não é? De mandar balões para o ar. Já os balões poluem. O hélio que vai lá dentro polui. Ainda por cima o carregam com pilhas. Uma pilha daquelas cai num lago é intoxicação para a vida inteira para um ser humano.
Os casamentos são de uma maluqueira incrível atualmente. Há países onde já proibiram o conceito. Graças a Deus. Que há países assim, porque aqui também vai acontecer, de certeza, só pode. Não é? Isto é uma encenação completa. Um casamento é uma encenação. É um filme. É o fotógrafo, é a câmara, é não sei o quê, é o sapato, não é? É o sapato a conduzir com a bolsa, é o penteado. E a gente acha que vai fixe e basta daqui a por 5 anos, nem preciso mais pegar nas fotos e dizer assim: que puto de peru que eu ia! Daqui por 5 anos é o peru, somos todos perus. Onde é que eu estava com a cabeça para andar com estes sapatos ou com estas calças ou não sei o quê? Mas no dia e na semana antes, é assim qualquer coisa que vira a cabeça de um homem às avessas. Acho que pior que isso foi passar poucos meses de dizer que casou com a pessoa errada. Ou a semana seguinte. Ou se calhar na própria hora. Não é? Já a saber que está a fazer uma coisa, mas isso é o problema dos noivos. Certo? Os noivos, opá, que se empiriquitem, tudo bem. Agora, os homens e as mulheres, aquilo é qualquer coisa que é dramático. Chega a ser dramático. E experimentam vestidos umas das outras, emprestam-se bolsas, sapatos e vai tudo à Zara e ali e acolá. Quem tem pastel só para a Zara, não é? Porque alguns vão assim nas mais fixes. Não compram melhor. É igual. É a mesma peruada do costume. Mas pronto. Amanhã vamos nos divertir a ver peruas. E perus! Porque alguns não são melhores. Enfim. De que é que nós andamos... Não é? O que é que andamos a fazer? E depois queixámonos. Então, afinal... O que é isto dos problemas? Os problemas são precisamente a resposta à nossa incapacidade de fazer as coisas bem. Como nós não sabemos fazer bem, como nós nem sequer sabemos fazer, e muitas das coisas ainda nem sequer experimentamos, é natural que as vamos fazer mal, muitas vezes, vamos persistir no erro e vêm os problemas. Vem o remorso, vem a doença, vem isto, vem aquilo, vem uma camada de coisas que nunca mais acaba. E tudo isso não serve para nos castigar. A intenção não é castigar-nos. A intenção é abrir-nos os olhos. Acordar para a vida. Não é? Acorda para a vida, rapazinho. Quando a gente quiser saber aquilo que é olhar para o tipo de problemas que tem. E já vai perceber onde é que tem que evoluir. É fácil identificar. Evoluir já não é tão fácil. Não é? Se eu quero saber onde é que estou mal, é olhar para a minha vida. Onde é que eu me sinto mal? Sinto-me só. Porquê que eu me sinto só? Está ali, a resposta está ali. Sinto-me claustrofóbico. Com os amigos sempre à minha volta e não sei o quê. Porquê? Há aqueles que têm, por exemplo, a incapacidade de dizer que não a seja o que for. Há aqueles que não têm uma autoestima, não é em alta nem em baixo, é no sítio certo. Há aqueles que só se queixam dos amigos. Porquê que só se queixam dos amigos? Porquê é que eu só consigo ver os defeitos daqueles que me rodeiam? Não têm qualidades? As qualidades são superadas, de facto, pelos defeitos que têm? São mais do que as qualidades? Grande parte das vezes não são. Mas nós temos um raio de uns olhos que só veem aquilo. E então não há ninguém que não possa ser criticável. Porque, de facto, eu sou o único gajo porreiro que habita este planeta. Sou o único gajo em condições que habita este planeta. O resto tudo é uma camada de não sei, qualquer coisa. Mas alguns nem se deviam chamar gente, não é? De facto, o único gajo que tem a dignidade de poder ser pessoa sou eu. Os outros, coitados, não é só para ver o elétrico. Mas é esta a atitude. A atitude é esta. Li alguns desta semana, algo que dizia que as circunstâncias da vida não moldavam o nosso estado de espírito, apenas revelavam o nosso caráter. Pronto. É a mesma coisa. Não é? Olha como é, olha o que é que se passa à tua volta. Vais ver o que és. Porque não vai aparecer nada à tua frente que tu não tenhas capacidade para ver. Então, se tu só vês o negativo, tu tens de ser uma pessoa pessimista. É o que tu és. Porque senão, quando chove, tu sabias que por cima das nuvens está lá o sol. Sempre de dia.
Está sempre o sol. Não é? Está a chover aqui. Por cima, aqui no mesmo sítio, na vertical, por cima não chove. Não é? Não é fácil. Depois há outra coisa. É que ter uma perspectiva destas faz-nos esquecer, e pronto, cá está, Henrique, por tua causa, nós estamos a falar disto, faz-nos esquecer o estado, a forma como nós vivíamos há bem pouquinho tempo. Nós nunca vivemos tão bem como hoje. Nunca. Neste planeta. Isto foi no século passado, 1965. Estamos a falar de uma coisa que se passou há 51 anos. Certo? Quando este país debandava pessoas aos magotes para outro país que era civilizado, estamos a falar de um país que é a França, certo? Em que os portugueses eram despejados. Eu já conheci isto tudo, não é? Os meus avós também foram assim, precisamente nestes anos. Em sítios que lhes chamavam os bidonville. Bidonville. Toda a gente sabe o que é um bidão. E era precisamente aquilo que aquilo era, eram bidões. Não é? Bairros de lata. Os portugueses viviam naquelas condições. Aquilo tem lama até aos joelhos. E hoje não há um raio de uma rua nesta cidade, praticamente, que não esteja alcatroado. Ou alguém vive assim em qualquer lado aqui. Não é? E já se falou um bocado de uma cidade, um país civilizado, exatamente. Não é? Há 50 anos. 51 anos, exatamente. Foi Foi ontem, exatamente. Muitas destas pessoas ainda estão vivas. Portanto, isto... É? Sim, porque não tenho aqui outras fotografias, por acaso este trabalho deste jornalista é espetacular. Na minha aldeia ficou sem homens. Também aconteceu. Queriam fazer funerais, nem havia homens para levar. Para carretar. Não havia alguém. Foi tudo assalto. Exatamente. Assalto, exatamente. Não é? Então, o que é preciso? A mensagem tem que ser sempre uma mensagem otimista e positiva, não é? Não fazia sentido cá virmos. Então, acima de tudo, nós devíamos era estar gratos, não é? A gratidão. E é disso que nós que nos interessa reter aqui. É começar, quando eu vejo pessoas, por exemplo, que não estão com o pai ou com a mãe. Por muito difícil que seja o pai ou a mãe, no mínimo, a vida deve-lhes. Certo? Já lhe deve a vida. Então já tenho um motivo pelo qual está grato ao pai ou à mãe. Depois pode ter sido o pior animal que existiu à face da terra. Mas deu-lhe a vida. Então começa por lhe dar a oportunidade mais preciosa que se pode dar a um espírito, que é a oportunidade de viver. Na nossa condição é a melhor coisa que nos podem fazer. É a hora da gente pôr as mãos na massa. Bem, a gente de boas intenções está cheinho quando nasce. Mas se não vier, não vai provar que é capaz. Certo? Senão não estaríamos encarnados. Estávamos outra coisa qualquer, estávamos encarnados. Não estávamos aqui. Estávamos mortos. Certo? É mesmo verdade. A gente estava. Então estar grato pela vida, grato pelas coisas boas e grato pelas coisas más. Que de facto não me posso queixar de nada pelas coisas más, senão de mim mesmo. Se não for mais, da minha incapacidade de ver as coisas positivas que as coisas aparentemente más têm. Porque, vamos ser honestos, quando a gente vê um dia de sol ou de chuva, em potência, é bom ou é mau? Nem bom, nem mau. Não é bom nem mau. É o que é. É o que é preciso. São as circunstâncias da própria natureza. A natureza é assim. Aquilo não é feito para ser bom, nem para ser mau. São ciclos necessários para que tudo possa estar equilibrado. Nós até temos 4 estações, não é, Luís? Como tu costumas dizer muitas vezes. Só pode ser assim. Tem que ser assim.
Porque quando no inverno fizer calor, vamos ter problemas no verão. Para nós. Porque para o planeta, para a Terra, para o sistema solar, para o universo, tanto lhe dá como se lhe deu. Está a chover muito, o que é que interessa? Uma catástrofe. O que é que não interessa para nada isso no contexto do universo? Não interessa nada. Isso não conta nada. Faz parte. Os meteoritos vêm, esbarram-se contra os planetas, esmagam aquela coisa toda, acabam lá com os dinossauros. Isso não interessa para nada. Nós é que achamos que somos omnipotentes, não é? E que tudo gira de feição às nossas necessidades. Que treta! Porque nós, neste planeta, somos habitantes há segundinhos. Este planeta viveu muito, muito, muito tempo. Mais de 99% do tempo útil deste planeta foi sem nós. E viveu muito bem. Até parecer o ser humano. Não fez falta nenhuma enquanto não esteve cá. E parte-se do princípio que se deixar de estar, também não vai fazer falta nenhuma. Só vai fazer falta, só nos faz falta a nós, na nossa perspectiva. Porque para o resto continua tudo a girar igual. Então, gratos pela vida, gratos pela oportunidade de estar neste planeta que é espetacular. Contudo, mesmo quando a gente vê um cataclismo, há morte, é verdade. Mas há coisas que são de facto espetaculares, em termos de fenómeno. Não são? Como o sol e a chuva. E quando a gente junta os dois, vem um arco-íris. E quem é que não gosta de ver um arco-íris? Toda a gente. Não é? E dois, às vezes são dois. Às vezes... São sempre. Podem ser... Um é que não se vê bem, não é? Então, a gratidão é tão... Oh, eu sabia. Reparem, a gratidão é algo que é tão importante, estar grato, que se nós falarmos, por exemplo, e aqui aqueles que estudaram o Espiritismo vão conseguir perceber logo isto rapidamente. Quantas formas há de fazer uma prece? 3. Quais são? Pedir. Pronto, tinha que ser. A gente começa sempre pelo pedir, ainda bem que disseste pedir. Não é? Pedir. Foi. E depois? Louvar e agradecer. Porquê que vem sempre no fim? Pedir, louvar e agradecer. Eu começo a agradecer e depois peço. A gente faz uma troca, não é? Primeiro paga, deixa agora ver lá se me manda dizer qualquer coisinha. Não é? Agradeço que me deste mais um bocadinho. Então, a gratidão faz parte. É tão importante que é uma das formas com as quais nós podemos comunicar com Deus e com a natureza. É através da prece. Agradecer aquilo que temos. Seja bom, seja mau. Porque se... Diz, César. Ninguém pode ser feliz se não for grato. Verdade. Ninguém. Verdade. Não é? Quando nós vemos a vida a correr e não sei o quê. Mas se perguntar a um ingrato, ele é feliz com a ingratidão. Ele é grato. Porque se fosse Não se vê muita felicidade em alguém ingrato, não é? E ele não consegue fazer de outra maneira. Não é? Se calhar muitas vezes até tem consciência. Só que aquilo, não é? Mexe tanto com ele. Eu até me sento aqui à sombra da bananeira a ver se me sai qualquer coisa. Eu até jogo nas raspadinhas. Não é? Até faço isto, faço aquilo, a ver se me sai qualquer coisa, a ver se a minha vida ganha assim um fulgor novo. Se calhar é ver se me desgraço. Não é? Que é mesmo o que acontece com muitas pessoas. Com muito dinheiro é a sua própria desgraça. Então, é fixe, não é esta imagem? Então o que é que promove a gratidão? A gratidão promove precisamente isto. Uma mudança de ponto de vista alto. Eu vejo aqui as coisas agora de maneira diferente. Não é? Muda tudo. Eu se perceber que estou no ponto em que estou, que o devo a mim. Ninguém me pôs aqui, fui eu. Tudo o que conquistei foi à minha custa. Foi com a minha perseverança, foi com o meu esforço. Outros ajudaram-me, é verdade. Mas eles, ao ajudarem, também amelharam para si. E então fizeram a parte deles. E eu ajudei outros também. Mas a parte que eles fizeram é deles. A mim só me cabe o mérito de os ter ajudado. Mais nada.
É assim que funciona. E então, no mundo em que se deve ser altruísta, o egoísmo é de facto não naquele sentido negativo e pejorativo, não é? Do altruísmo, eu só para mim, mas eu só tenho que me preocupar, ou melhor, ocupar comigo. Então muda logo o ponto de vista. Muda o ponto de vista do basquetebolista, da rapariga que ganha a medalha de ouro, mesmo que tenha feito não sei quantas operações e perdeu não sei o quê, teve não sei quantos cancros. O ponto de vista dela é forçosamente diferente daquele que se queixa todos os dias do tempo. Tem que ser. Senão não conseguia. Não tinha forças suficiente. Já tinha morrido. Essa já tinha morrido. Porque até alguns até disseram, não tem hipótese, isto é só mais um mês. E alguns resistem. Não resistem, não foi pelo esforço do médico, porque o médico até disse que ela, olha, esta já pode embalar, já pode encomendar lá os serviços, não é? Não, foi pelo esforço dela. E não se trata de milagres. Mas alguém disse-me que usou uma frase que eu havia dito um dia na tese de doutoramento. Eu encolhi os ombros e pensei, o que é que eu terei dito? Eu disse alguma coisa nesse dia? Mas isto para dizer o quê? Muitas das vezes nós não temos consciência do eco que as nossas É verdade. palavras fazem, do nosso gesto, de um sorriso, de um piscar de olhos, de uma compreensão, de uma conversa Que pode mudar a vida? Se ela for positiva, nós, como há pouco referiste muito bem, nós ajudamos os outros com a nossa postura positiva, não é? Com a nossa palavra. Ajudamos, entre aspas, não é? Ajudamos a nós mesmos, porque vibramos numa onda de felicidade, de harmonia, não é? E contagiamos os demais, não é? E isso é gratificante. Toda a gente pode... Infelizmente, às vezes, ainda precisamos de ver a desgraça do outro, não é? O outro que está numa cadeira de rodas, que até ganha não sei quantas medalhas de ouro, para poder valorizar o muito que eu tenho em relação a ele, não é? Tenho que ver o outro na desgraça para poder, afinal, não estou assim tão mal. Porque nem sequer, a maior parte das vezes nem dizemos assim, afinal, eu estou bem. Não, afinal, não estou assim tão mal. Só estou um bocadinho menos mal, vá. Um bocadinho. Então, a gratidão motiva-nos para ser melhores. Vê sempre oportunidades e, mais do que identificar problemas, encontra soluções. E isto é uma verdade que pode ser muito discutida, mas há soluções para tudo. Até para a morte. E há muitos já. Não é? Exatamente. E nós pensamos assim, existe sempre, não é? Pá, não há nada pior que morrer. Pronto, então já não temos problemas. Até voltamos, a gente volta a nascer e tudo. Já morremos umas poucas de vezes. E a gente agarra-se a isto como se não houvesse mais nada, não é? E de repente nasce num corpo melhor, muito menos pelos, não é? As mulheres é uma alegria, não é? Porque a antiga aquelas... Basta ver as fotografias de 1965 para ver que a maior parte tinha assim um grande bigode. As mulheres até entravam em luta com os homens para quem é que tinha o bigode mais macho. É verdade. Não é? Só que depois vieram essas modernices das depilações e deu cabo dos bigodes às portuguesas. Pá. Alguns... Sim, sim. Pois. Alguns. Que é os que têm o sexo a metro, não é? Para além disso, a gratidão, quando nós somos gratos, reparem, a gratidão faz com que nós deixemos de ser os queixinhas. Não é? Se eu reconheço que o que gira à minha volta é bom, é positivo, é para o meu bem, independentemente de me estar a doer muito, é para me ensinar alguma coisa, a gratidão aproxima-nos dos outros. Alguém que está de bem com a vida, que está grato à vida, tem montes de gente e não precisa de dinheiro. Este tipo de pessoas não precisa de ter dinheiro para ter amigos. Para já é amigo dos outros. Está de bem com a vida. Quem é que não gosta de estar com alguém que está de bem com a vida? Que é feliz, que irradia felicidade, coisas boas, não é? Que até nos ajuda se precisarmos, por aí fora. Hoje li uma entrevista deste homem, que é o Zé Avilés, que diz, achei interessante, pronto, tinha mesmo um bocadinho a propósito daquilo que nós estamos a falar e também da forma como nós vivemos. Ele diz que é uma pessoa muito acelerada e que ele que vive pouco no passado e vive pouco no presente.
uma pessoa que vive quase sempre no futuro, está sempre a pensar no que é que vai... Aliás, tem sempre projetos este homem a rolar. Já abriu não sei quantos restaurantes. Então abriu agora uma cena espetacular em Lisboa, que é o bairro do Avilés. E é a propósito disso que ele fala também. E então ele diz que... Os jornalistas fazem uma série de perguntas e ele diz que vive sempre muito acelerado. E que, entretanto, a perspectiva de vida dele mudou um bocadinho depois de ter filhos. Tenho 2 filhos, um com 6 anos, penso, e outro com 5. E diz ele assim, que neste momento vive mais tranquilo, porque chegou à conclusão que, afinal, deixa lá ver como é que ele diz mais ou menos, que a chegada a um sítio nunca é tão gratificante como o caminho para lá chegar. É fixe, não é? Ou seja, nós já amanhã vamos a um casamento, não é? E pá, aquilo vai ser, e o caralho, não sei, aquilo vai ser no instantinho. Aquilo vai ser uma roupa que só vou usar naquele dia, depois ainda por cima vou encostar vai ficar a fazer monte lá no coisa. Ou seja, a pica toda não vai ser o casamento, é a semana antes. Não é? É a pica toda é agora. Agora é que nós estamos a aproveitar para experimentar coisas e não sei o quê. Depois, muitas vezes, aquilo que a gente faz na hora, aquilo até é um bocado frustrante, não é? Afinal, não foi assim tão fixe como eu estava à espera. Afinal, isto não foi assim tão intenso como eu pensei que ia ser. Não acontece isto muitas vezes? Porquê? Porque nós carregamos a vida com tantas expectativas em relação ao futuro que nos esquecemos de viver o momento presente. Não é? Então já estamos a viver aquilo que se vai passar amanhã. Se estou a viver aquilo que se vai passar amanhã, hoje fica esquecido. E quando for para viver o amanhã, afinal de contas, como já o vivi, já há pouco há para viver. Não é? Já experimentei quase todas as sensações que pensei que ia experimentar no dia, hoje, afinal, isto até nem é grande novidade. E já se está a viver o amanhã do amanhã. Não é? É, exatamente. Ou seja, nós não estamos no tempo certo. Mas é muito fixe esta frase dele. Eu sou mais calmo porque, afinal, a chegada nunca é tão gratificante. É mais ou menos assim. Depois eu tive que tirar de cor da revista quanto o caminho. A pica é o caminho, não é, Luís? E tu? Tu também dizes. Então, há que aproveitar. Não é? O que é que se apresenta perante nós na vida? O que é que a vida nos reserva? Tanta coisa. Faltam ali as curvas. É, mas elas estão para lá, tem montanhas, tem uma série de coisas, não é? Já sabemos que o nosso caminho vai trazer chuva, vai trazer sol, vamos ter dias de calor, vamos ter dias de frio, vamos ter conversas muito porreiras com gente muito fixe, que nós amamos muito, por incrível que pareça, e às vezes andamos tão aborrecidos com eles, chateados, porque eles não fazem as coisas como nós queríamos, não é? Ai, ele está a fazer aquilo assim, ou aquela está a fazer aquilo daquela outra, podia fazer daquela maneira, da maneira que eu gostava que ela fizesse. Mas isso não é assim. Não é? Porque eu, ao mesmo tempo, eu também gostaria que a Betina não fizesse aquilo que está a fazer daquela maneira que está a fazer. Por exemplo, eu gostaria que a Betina não exigisse daquela maneira de mim. Mas ela exige. Já não era Betina. Exatamente. E vice-versa. Ela se calhar até pensava, porque ele não exige nada de mim, este gajo não passa chapa nenhuma. Pois há sempre as duas moedas, não é? Um gajo não liga porque não liga, se liga é porque liga, quer dizer, um gajo fica assim meio atordoado, nem sabe bem para que lado há de ir. É ou não é, César? A vida é uma felicidade, não é? Como é? Isto é uma felicidade, como dizia o Abreu. Então, ó, tirar partido do caminho, acordar e, ó, que bom. Se bem que quando for para acordar e estiver morto, tenho que dizer que bom também. Que bom morrer. Não é? Porque, de facto, é tudo. Assim, é tudo normal. Não é? Enfin. C'est fini.